Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando mais uma vez para o nosso devocional diário. E os nossos devocionais nos últimos dias têm sido a leitura dos evangelhos. Já terminaremos os evangelhos e aí entraremos na história da igreja, depois nas cartas de Paulo, e o entendimento só vai crescer. Nós estamos vendo os feitos de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, a obra que Jesus fez, a maneira como Jesus lidava com as pessoas, a maneira como Jesus repreendia também os religiosos, que eram pessoas que naquela época usavam de tudo para manipular a fé das pessoas, a crença das pessoas, como se eles fossem os únicos representantes de Deus na terra. E foi bem verdade que nem o próprio Senhor Jesus, eles não o aceitou como sendo o Filho de Deus, porque eles preferiram trabalhar a sua tradição religiosa. No capítulo 20, nós vimos ontem, falamos sobre Jesus dizendo para os discípulos, cuidado, muito cuidado com os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os escritores, eram pessoas altamente capacitadas e quando precisava de uma cópia das escrituras, quem fazia essa cópia eram os escribas, eles eram os escritores, os entendidos da palavra. Porém, eles baseavam muito na letra e esqueciam o espírito da verdade. O que nós precisamos ao ler a Bíblia, nós precisamos lê-la com espírito de entendimento, um espírito de amor, um espírito de santidade, um espírito de devoção, querendo entender aquilo que o Senhor tem revelado aos nossos corações. E hoje nós vamos ver aqui o capítulo 21 de Lucas. Semana que vem nós estaremos fazendo a nossa ceia. Mês passado acabou fugindo o dia e eu não ministrei a ceia aqui para os irmãos. Mas no próximo domingo nós estaremos já no Evangelho de João e nós estaremos ceando juntos. Além da leitura, nós estaremos ceando juntamente. Por favor, você que nos acompanha e já vai preparando aí durante a semana um pedaço de pão para nós estarmos juntos no próximo domingo em comunhão, tá bom? Vamos à leitura da palavra de Deus nesse dia. Olhando ele, versículo 1, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, lá no templo. Jesus estava observando e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que esta viúva lançou mais do que todos, porque todos aqueles deitavam para as ofertas de Deus do que lhes sobejavam ou do que sobrava, mas esta, da sua pobreza, ela deu o melhor do seu sustento. Aqui nós temos que entender que sempre que você for fazer alguma coisa para Deus, tem que ser de coração e tem que ser o melhor que você puder. Deus sempre conta com o melhor. Agora, o melhor não é o maior. O melhor tem a ver com o seu coração, tem a ver com a santidade, com a pureza que você tem no seu coração. Nunca pense que o melhor é o maior, porque todos davam grandes quantias, mas essa viúva deu 2 moedas e Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque o coração dela estava realmente fazendo aquilo que Deus honra, que é a sinceridade do nosso coração. Vamos ver agora Jesus falando sobre a destruição do templo. Só que Jesus, quando fala da destruição do templo, ele não estava propriamente referindo ao templo físico,
mas as pessoas entenderam que era o templo físico. Diz assim, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vocês veem, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntou-lhes, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Jesus disse assim, preste bem atenção. Disse ele, quando os discípulos perguntaram: quando serão, Senhor, estas coisas? Então Jesus disse ele: vede, não vos enganem, tá? Não deixem ser enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, tá? Ainda não apareceu ninguém dizendo: eu sou o Cristo, com exceção de alguns, né, que aparecem aí, mas nada assim muito relevante. Agora, outra coisa que eles vão dizer é o seguinte: o tempo está próximo. Ah, tá. Agora, a pessoa dizendo que está próximo o tempo, que Jesus está voltando, que marca tempo, etc., isso já tem aparecido muito. Aí Jesus diz assim, não vades, ou seja, não se deixe levar pelo que eles estão falando, tá? Portanto, não vades após eles, tá? E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, tá? Porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será tão logo. Só para quem está lendo a Bíblia conosco aqui é que estão entendendo essas coisas. Então, a guerra que está acontecendo lá não sei aonde, lá na Venezuela, lá na Israel e não sei mais o que. E aí as pessoas dizem assim, tá vendo? Jesus está voltando, eu acho que não vai chegar até 2030. Jesus está dizendo assim, é necessário que essas coisas aconteçam, mas o fim não será tão rápido. É o que está escrito aqui no versículo 9, e você está conferindo aí comigo na sua Bíblia. Versículo 10, então lhe disse: levanta-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência, haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu, tá? Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, e conduzirão-vos à presença dos reis e presidentes por amor do meu nome. Ou seja, Jesus está dizendo que haverá uma perseguição aos cristãos, uma perseguição ao evangelho. E mais, e vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Não fiquem preocupados com isso, disse o Senhor, porque eu vos darei boca e sabedoria a todos quanto vos opuserem, né? E ninguém poderá resistir vocês, nem contradizer a todos quantos vos opuserem. Vocês terão palavras de sabedoria para combatê-los, tá? Até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, e aí ele está falando para a gente ter paciência, na vossa paciência, tá? Possui as vossas almas. Então ele está dizendo assim, não fique assustado com os eventos e com os sinais. Vocês precisam manter a paciência de vocês, olhando sempre para o Cristo, para o Criador. Mas quando verdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não voltem, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre
este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo se cumpra. Algumas pessoas, alguns especialistas, teólogos já, dizem que houve um tempo aqui em Jerusalém, que essa profecia já se cumpriu em Jerusalém. Se ela já se cumpriu, falta as outras profecias, que houve um tempo de dificuldade, de aflição, e eles entenderam como cumprimento dessa profecia em Jerusalém. Agora, pode ser que ainda aconteça mais situações de aperto, de dificuldade. E aí, quando ele disse assim, quem estiver no campo não volte, ou seja, ele está falando que a vida com ele não pode ser uma vida que você assume, caminha, depois você regride. Não, tem que ser uma vida que você persiste, permanece caminhando, tá bom? Vamos ver a vinda do Filho do Homem agora, quando é que então Jesus vai voltar. O que vai acontecer quando Jesus estiver voltando? Agora nós vamos entender no ponto de vista de Lucas, e é o único que falou, porque Mateus falou, Marcos falou, aí Lucas também falou. João não falou sobre a vinda de Jesus, o João falou sobre o Consolador. Então vamos ver agora sobre a vinda de Jesus. E haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e suas ondas. Então, quando Jesus estiver voltando, nós teremos sinais no sol, na lua e nas estrelas. Veja, se você quer saber, Jesus está voltando? Sim. Então nós temos que olhar para saber a volta de Cristo. Haverá manifestações de sinais no sol, na lua e nas estrelas e no mar. E entre as nações haverá angústia, tá? Angústia por causa de certos acontecimentos, e também haverá o bramido do mar e suas ondas. Então, os sinais que indicam Jesus voltando são esses sinais: no sol, na lua, nas estrelas e no mar, tá? E na terra, angústia por causa dos acontecimentos. É mais ou menos como nós enfrentamos há alguns anos, né, podemos assim dizer, a pandemia, a Covid, que gerou uma angústia, uma tristeza na vida de muitas pessoas. Então imagina que será muito pior que isso, um tempo de angústia, de tristeza no meio das pessoas, tá? Os sinais da volta de Jesus, anota aí, anota para você não esquecer. Os sinais da volta de Jesus serão no sol, na lua, nas estrelas e bramido do mar. E na terra, angústia. Então são 5 sinais. Haverá sinal no sol, lua, estrela, na terra, angústia, e no mar, bramido do mar e suas ondas. Os outros sinais que nós temos visto, fome, peste, terremotos, são sinais do fim do mundo. São 2 acontecimentos, porque serão 2 eventos, e esses acontecimentos vão acontecendo paralelamente, tá? A guerra, a fome, peste, terremoto, e isso tudo indica o fim do mundo. E agora, nós olhando para o sol, a lua, as estrelas e o mar, vamos assim dizer, e angústia na terra, isso indica a volta de Jesus. Bom, o Senhor Jesus falou sobre tudo isso, e ele disse, não quero que vocês foquem, não quero que vocês fiquem olhando para os sinais. Eu quero que vocês, na paciência de vocês, eu quero que vocês guardem a alma de vocês. Vocês têm que olhar para Jesus. Sobre a volta de Cristo, o que eu posso dizer a vocês não se impressione com os sinais, porque os sinais são apenas eventos. O que você precisa estar olhando, amando, servindo, é ao Senhor Jesus, tá? Você precisa estar amando, servindo ao Senhor Jesus. O resto são apenas acontecimentos. Versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então isso aqui é a volta de Jesus. Nem Mateus não explicou tão claramente como Lucas está explicando, tá? Porque agora Jesus está voltando. Jesus voltando é Jesus aparecendo nas nuvens, tá? Porque pelos sinais eu não posso dizer que Jesus está voltando.
Eu só posso dizer que Jesus está voltando quando esses sinais aqui acontecer. Agora, os sinais que têm acontecido, eu chamo de sinais do fim do mundo. São 2 eventos, tá? Mas já pode estar acontecendo sinais na lua, pastor, nas estrelas? Sim. Mas no mar também? Sim. Já pode estar acontecendo alteração? Sim. Mas quando Jesus estiver para aparecer nas nuvens e chamar a igreja, aí esses sinais serão mais acentuados, tá? E interessante que os sinais da volta de Cristo, eles podem acontecer todos no mesmo dia, enquanto que os sinais do fim do mundo, eles têm que ir acontecendo ao longo do tempo, porque eles precisam do tempo para se concretizarem, porque são sinais como fome, peste, terremoto, falta de amor, ódio entre as pessoas, tudo isso precisa de tempo para ir acontecendo. Quanto que os sinais da volta de Cristo pode acontecer, aliás, no mesmo segundo, aliás, pode acontecer até no mesmo minuto, porque são sinais onde no Sol, e o Sol cobre todos, a Lua também é uma única Lua, as estrelas também são as mesmas estrelas que eu vejo aqui no Brasil, são as mesmas estrelas que as pessoas lá na Austrália também veem, ok? São estrelas, tá? O mar, aí nós temos mares, mas agitando o mar, está falando de como se fosse uma coisa só, né? E na terra, angústia por causa dessas coisas. Os sinais da volta de Cristo podem acontecer todos no mesmo dia, tá? Enquanto que os sinais do fim do mundo, eles vão acontecendo porque são guerras. Tem guerra na Ucrânia, mas não tem guerra no Brasil. Tem guerra no país X, mas não tem guerra no outro. Existem guerras acontecendo pelo mundo afora que nós nem sabemos que está acontecendo. Agora, os sinais da volta de Jesus, aí sim, todo olho verá, todos, grandes e pequenos verá, porque eles irão acontecer. São 5 sinais: Sol, Lua, estrela, angústia na terra e o bramido do mar e suas ondas. Pode tudo isso acontecer num único dia? Me responde, se sim ou não, tá? Então, o que o texto está nos explicando e nos ensinando é que, então, eu fico olhando para quem? Eu fico olhando para Deus. Eu não fico olhando para os sinais. Eu fico olhando para Deus, tá bom? Vamos terminar aqui. Tá. Então, Jesus disse assim, ó: em verdade vos digo que passará esta geração, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, algumas pessoas acham que a geração é a geração que nós estamos vivendo, mas eu acho que aqui ele está falando de geração de raça humana. Ou seja, não vai acontecer um outro evento sem este evento da volta dele. É a volta dele que vai dar fim a geração humana. É a volta dele, tá? Não vai ter não existe outro evento programado para acontecer a não ser a volta do Senhor Jesus, tá? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem, ele está falando, tomem cuidado, versículo 34, para que os seus corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. É o que eu acabei de falar. Ele está dizendo aqui o quê? Você fica pensando aí, olhando, seguindo as pessoas que falam dos acontecimentos e você esquece de olhar para o Cristo que vai voltar. Você fica olhando os acontecimentos e não olha para o Cristo que vai voltar. É mais ou menos se você vai num casamento e aí você fica admirando a decoração, admirando as músicas, admirando tudo e não presta atenção na entrada da noiva, não presta atenção no noivo, sabe? Você valoriza as outras coisas, mas não valoriza o noivo, que é o mais importante, tá bom? Porque virá como um laço sobre todos que habitam na terra. O dia virá como um laço, na hora que ninguém estiver esperando. Vigiai, pois, olha o versículo 36, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar, tá? De evitar todas estas coisas que hão de acontecer. E elas estão em pé diante do Filho do Homem. Evitar aqui não é que não vai acontecer, mas evitar que você seja apanhado de surpresa, que você não esteja preparado para aquele dia. Jesus veio e você acabou sobrando. É isso que ele está dizendo. Então,
Vigie olhando para quem? Para Cristo, e não vigiar olhando para os acontecimentos. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e lá ele fazia as suas orações, e todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para ouvir a palavra. Então, está aí, nós seguimos o nosso estudo, pensando em algumas coisas, e aqui no capítulo 21, o que mais importante me chama a atenção, que eu quero salientar, é a importância de você não ficar olhando para os sinais. Gente, imagina, você não pode ir no casamento, tá? E ficar olhando para a decoração, sem prestar atenção no noivo. O mais importante numa festa de aniversário é o aniversariante. O mais importante numa festa de casamento são os nubentes, são os noivos, tá? Você não pode sair elogiando, pensando na decoração e sequer pensar no que os noivos representaram naquela festa que você disse que foi tão linda. Então ele está explicando para nós aqui nos últimos versículos, dizendo, não se deixe levar, porque pessoas vão começar a marcar data, eventos acontecendo vão começar a te impressionar para ganhar a sua atenção. Você que está estudando a Bíblia comigo, aprenda uma coisa, vigie, olhando sempre para Jesus e não para os acontecimentos. Mantenha o seu coração na santidade, seu espírito guardado, sua fé em Cristo, seu amor a Deus, e é isso que nós precisamos. Agora, temos que continuar lendo, e aqui eu chamo a sua atenção para o versículo 8, que ele diz, tome cuidado, tá? Vede que não vos engane, vede não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, tá? E o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Alguém vai vir tentando falar, Jesus está voltando, vocês viram, olha, presta atenção, olha lá, olha isso aqui, Jesus está voltando, e aí eles querem falar tudo isso que Jesus está voltando, e dentro disso encaixar uma mensagem, às vezes até satânica, na tua cabeça, e você, sem observar a Bíblia, acaba acreditando. Jesus disse, não faça isso, tá? Não faça isso, fique olhando para Jesus. Se os sinais estão acontecendo, não faz diferença para mim. Se os sinais não estão acontecendo, também não faz diferença para mim. Por quê? Por que não fazem, pastor? Porque eu estou preso no noivo, eu estou preso no Jesus que vai voltar. A minha fé está no Jesus. Portanto, o Jesus é mais importante para mim do que os sinais, tá bom? Escreva isso aí nos comentários depois, coloca assim, o Senhor Jesus é mais importante para mim do que os sinais da volta dele. Escreva isso, tá? Nos comentários. O Senhor Jesus é mais importante para mim do que os sinais da volta dele. Senhor, muito obrigado por nos conceder a oportunidade de nós podermos estudar juntos aqui com os irmãos e amigos. Esse tempo tem sido um tempo de alegria, um tempo de refrigério, um tempo de prazer. E nós estamos continuando, sim, Senhor, estudando, e vamos já para o capítulo 22. Estamos avançando, Pai. Não apenas eu, mas eu tenho centenas e mais centenas de pessoas comigo, lendo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, abençoai a cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego em tuas mãos a vida de todos. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus proteja você, te abençoe, tá? E estamos aqui, tá bom? Que o Senhor seja a sua força e a sua vida. Um forte abraço e até amanhã ao capítulo 22. E aí nós já vamos entrar praticamente na conspiração contra Jesus, e aí já vai estar caminhando já para prisão, morte e ressurreição de Cristo no capítulo 22 de Lucas. Deus te abençoe, esperando ver você no nosso próximo encontro. Até lá.